Os FIAGROS vêm se destacando na nossa bolsa de valores, muito por conta da sua alta rentabilidade. E os investidores acabam comprando, muitas vezes sem entender de fato o que é um FIAGRO. Então nesse vídeo eu vou te mostrar o que realmente é e como funciona um FIAGRO, e também vou te mostrar os 3 melhores FIAGRO da nossa bolsa. Seja bem-vindo no canal, eu me chamo Rudinei, e aqui eu falo sobre investimentos, ações e também fundos imobiliários. Então se você é novo por aqui, não se esquece de se inscrever e já deixar o seu like. Eu estou postando vídeos na segunda, quarta e sexta às 18 horas. Então não esquece também de ativar a notificação para você ser notificado quando eu postar um vídeo novo aqui pelo canal. Não é de hoje que o agronegócio brasileiro vem sendo muito importante para a nossa economia. De 1995 até o ano de 2021, o agronegócio foi responsável por 23% da economia brasileira. E em 2000, o PIB do Brasil atingiu 7,45 trilhões. E o agro foi responsável por quase 2 trilhões. Então o agronegócio representa uma fatia muito grande do nosso PIB. Mas o grande problema do agro aqui no Brasil não é a produção, mas sim a dificuldade de financiar as safras e também os maquinários, como tratores, colheitadeiras e máquinas agrícolas. E é aí que os FIAGRO entram nessa história. E a gente já consegue notar que existe um espaço gigantesco para os FIAGROS crescerem aqui no nosso país. Mas muitos investidores não entendem como funciona um FIAGRO. Então agora eu vou te mostrar exatamente o que é e como funciona um FIAGRO. Nessa imagem a gente tem o funcionamento exato de um FIAGRO e eu vou explicar ela aqui para vocês. Então tudo começa com uma empresa, um produtor ou uma usina, que precisa de dinheiro para financiar as suas operações. Geralmente esses produtores já têm boa parte da sua produção vendida para outros países, como Estados Unidos, China, entre outros países. Então antes mesmo deles terem a produção, eles já venderam boa parte dela. E eles possuem um contrato, ou seja, um título de dívida, um recebível dessa parte da produção que eles já venderam. E eles decidem pegar esse título de dívida, esse contrato, e ofertar ele para uma securitizadora. E essa securitizadora vai pegar esses contratos de recebíveis e vai montar um CRA, que é um certificado de recebível do agronegócio. Esse CRA vai ser ofertado para os FIAGROS. E os FIAGROS nada mais são do que um fundo de investimentos com vários investidores que querem investir no agronegócio. Então o FIAGRO vai lá e compra esse CRA dessa securitizadora. E assim os agricultores conseguem financiar as suas produções. Mas quando os produtores venderem a sua produção, entregarem a sua produção, aquele dinheiro que iria para a conta deles, agora vai diretamente para a conta do FIAGRO, porque ele detém o certificado de recebível daquele negócio. E é claro que existem indexadores, existe uma porcentagem a mais que o fundo vai ganhar por estar financiando essas operações. Afinal, ele vai estar entregando o dinheiro e vai ter que esperar um certo período de tempo para receber. Então, nada mais justo do que ter algum indexador, como o CDI ou IPCA, para reajustar todo esse dinheiro aí, pelo menos pela inflação. E basicamente é assim que funciona um FIAGRO. Se você ainda ficou com alguma dúvida ou tem alguma pergunta, pode deixar aqui nos comentários que eu vou estar respondendo vocês. E já aproveita e comenta aqui também qual FIAGRO você tem na sua carteira de investimentos. E agora que você já sabe o que é um FIAGRO e que eles têm muito espaço ainda para crescer aqui no Brasil, eu vou te mostrar os 3 melhores FIAGROS da nossa Bolsa de Valores. E o primeiro FIAGRO que eu quero te mostrar é o RZAG11. Ele é um fundo que tem uma liquidez acima de 300 mil negociações, o patrimônio líquido é de 650,3 milhões e o PVP está em 0,98. Então a gente tem 2% de desconto em relação ao valor patrimonial. Aqui no mapa a gente tem a distribuição dos investimentos do fundo por regiões. A gente consegue ver que ele está bem distribuído aqui no Brasil. Já nesse outro gráfico a gente tem o portfólio por cada cultura que esse fundo investe. Então ele investe em soja, algodão, semente de soja, milho, sorgo e também cana-de-açúcar, pecuária, arroz e também feijão. Então ele é um fundo bem diversificado, tanto em regiões quanto em culturas. Esse fundo possui 18 CRA no seu portfólio. Aqui nessa tabela a gente consegue ter todas as informações sobre esses 18 CRA. A principal delas aqui é o indexador. Todos os contratos deste fundo são indexados ao CDI. E a taxa média é o CDI mais 5,92%. E já falando em rentabilidade, nos últimos 12 meses esse fundo entregou 15,87%, o que dá 1,32% ao mês e um total de R$ 1,47 por cota.
O segundo fundo que eu quero te mostrar é o XPCA11, fundo imobiliário da XP. Ele está cotado atualmente a R$ 9,40. Tem uma liquidez acima de 280 mil negociações, patrimônio líquido é de 203,8 milhões e o PVP está em 0,99. Então aqui a gente tem 1% de desconto em relação ao valor patrimonial. Esse fundo também tem uma boa diversificação por regiões aqui do nosso país. A gente consegue ver aqui no mapa que as partes mais azuis é onde o fundo está presente ali com seus investimentos. E ele possui dois tipos de indexadores, IPCA e também CDI. 93,2% dos contratos são indexados ao CDI e 6,8% dos contratos são indexados ao IPCA. Aqui no gráfico a gente tem a distribuição por segmento. Então 48,5% do patrimônio vai para investimentos em produtores rurais, 20,8% em usinas, 11,5% em insumos agrícolas, 6,7% em cooperativas, 5% em revenda, 4,6% varejo e 3% para a indústria alimentícia. Então é outro fundo bem diversificado, tanto em regiões quanto por segmentos. E nos últimos 12 meses, esse fundo entregou uma rentabilidade de 17,66%, o que dá 1,47% ao mês e um total de R$ 1,66 por cota. E o terceiro fundo é o VGIA11. É o fundo com a maior rentabilidade aqui nos FIAGROS. Atualmente ele está cotado a R$ 9,93, liquidez diária acima de 260 mil negociações. Patrimônio líquido em 696,4 milhões e o PVP é de 1,04. Aqui a gente tem 4% acima do valor justo. Aqui no mapa a gente consegue ver que o fundo é bem diversificado na questão das regiões. Na parte sul e sudeste aqui do nosso Brasil, praticamente ele atua em todos os estados. No gráfico da direita a gente tem os indexadores, então todos os contratos deste fundo são indexados ao CDI. E a taxa média é CDI mais 5,6%. E a duração dos contratos, a duração média é de 2,2 anos. E nesse gráfico a gente tem a distribuição por segmentos. Então 39,5% do portfólio é investido em distribuidoras, 51,2% em cooperativas, 7,2% em indústria e 2,1% em sucro alcooleiro. E nos últimos 12 meses ele entregou uma rentabilidade de 18,24%, o que dá 1,52% ao mês e um total de R$ 1,81 por cada cota. Ele é um dos FIAGROS que mais está pagando dividendo, que mais pagou dividendo nos últimos 12 meses. E esse foi o vídeo de hoje. Se você ficou com alguma dúvida ou tem alguma pergunta, deixa aqui nos comentários que eu vou estar respondendo. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.